Amados em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eita glória. Por gentileza, abra vossas Bíblias no livro de Filemon, capítulo único, versículo de número 11. Epístola de Filemon, capítulo único, versículo de número 11. Sou grato a Deus por nos despertar nesta manhã. E aqui está, mais uma vez, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Tributo a Deus pelo anjo dessa igreja, pastor Rafael. Deus continue abençoando, respondendo às suas orações, te prosperando de maneira poderosa. Todos os demais, que Deus em Cristo responda às suas orações também, antes de chegar à noite deste domingo, tá? Em nome de Jesus, eu estou incluído no meio. Livro de Filemon, ou carta de Paulo ao irmão chamado Filemon, capítulo único, versículo 11, a tradução que eu tenho diz assim: Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Vamos ler mais uma vez? Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Em poucas palavras, quero estar pregando voltado ao tema úteis e inúteis, onde você se encaixa. Úteis ou inúteis, onde você se encaixa. Amados em Cristo Jesus, esta epístola, ela é conhecida como a epístola mais carinhosa ou mais pessoal de Paulo para alguém, desta feita para Filemon, ou a igreja que estava em Colosso. É verdade que esta epístola ela é pequena, contendo assim só um capítulo, dentro desse capítulo, 25 versículos. Mas os versículos que compõem esta carta, eles são de teor muito boa, muito bom, Deus abençoe. De maneira que se nós atentarmos para esses versículos, em particular, vamos perceber que cada versículo desse tem um teor muito grande, a qual eleva a sua carta, a qual eleva de maneira poderosa. Eu quero te lembrar que esta carta aqui foi escrita por Paulo, como ele mesmo diz na epístola, do próprio punho. Paulo, desta feita, como ele diz no versículo de número 9, se os irmãos que quiser ficar com a Bíblia aberta, faça isso e observe os versículos, se quiser, claro, aonde Paulo ele vai dizendo no versículo 9: prefiro, todavia, solicitar, porém, do amor, sendo que sou Paulo, o velho. Observe que Paulo, falando com seu amigo Filemon, ele chega a comentar que preferia solicitar acerca de Onésimo, para o mesmo receber a Onésimo, não mais como escravo, mas sim como irmão, e a Bíblia diz irmão muito amado e caríssimo. Por quê, irmão? Porque observamos que Onésimo, sendo escravo, era normal na época. A escravatura era predominante, onde havia para mais de 50 milhões de escravos no Império Romano. A verdade é que Paulo envia essa carta não para bater de frente com essa ação ou com essas práticas, mas ele deixa bem claro que era para que o Filemon recebesse Onésimo como um irmão como que na fé, e ele receber também como Senhor. Observando na primeira epístola, na verdade, aqui nessa epístola, ele prefere notar que ele é prisioneiro. Ele fala, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. E ele começa a escrever dizendo que era prisioneiro, por quê? Porque vivia nas prisões em Cristo. Mas
Mas, irmão, ele também ele estava ali na prisão em Roma. Mas a visão de Paulo não era tanto a prisão física. O olhar dele era mais a prisão espiritual. Por quê? Porque ele vivia prisioneiro de Cristo e não prisioneiro do homem. Como prisioneiro do homem, ele está limitado ao espaço geográfico, mas como prisioneiro de Deus, ele não tem limitação alguma. A sua voz ecoa, a sua voz chega por meio dos cooperadores que ali se encontrava, se agregava, vinha e ia diante dele e atendendo outras cidades. Mas, irmão, onde é que você quer dizer então? Já visto que você abordou o tema úteis e inúteis, onde nós nos encaixamos. Observe o paradigma ou a trocadilha que Paulo fala. Quando Paulo fala de outro tempo, ele era inútil, mas agora é útil tanto para ti como para mim. A palavra Onésimo, ou o nome Onésimo, significa útil. Era normal os senhores colocarem os nomes dos seus escravos Onésimo. Por quê? Porque é útil. Porém, em algum momento da vida, Onésimo tornou-se inútil para o seu senhor, sendo assim para aqueles que ele estava próximo. Por quê? Porque não se sabe o que ele cometeu, se roubou, se matou, não sabemos à luz da Bíblia, mas sabemos que ele cometeu algum deslize. Nesse deslize que ele cometeu, ele saiu da cidade de Colosso e partiu para algum lugar ali em Roma, em outra cidade de Roma. O que chama a minha atenção, irmão, se a gente observar, é que nessa transição ele se tornou inútil. Agora eu estava observando inútil. O que quer dizer inútil? Inútil para nós, no sentido espiritual, é aquele que não é produtivo espiritualmente. É aquele que fica parado ou estagnado no mesmo lugar e não se prontifica para servir a casa, o reino. Mas, irmão, eu sou meio que devagar mesmo. O meu pastor, nem tenho coragem de ir a ele. Fique tranquilo, olhe a Deus, e ele também vai direcionar o pastor para te dar alguma diretriz. Se não assim, faça também como fizera o nosso amado irmão profeta Eliseu. Deus não revelou nada a ele quando a sulamita, quando a mulher de Sunem vai até ele, não sabendo nada, ele estava no monte orando. Ele disse: Geazim, desce e vai ao encontro desta mulher, porque Deus não me revelou nada. Se eu e você que queremos ser útil no reino, precisamos então nos prontificar e ir ao anjo desta igreja e dizer: olhe para cá, ei, olhe para cá, e eu dizer: pastor, eu estou apto para servir, eu posso servir nisso, eu posso ajudar naquilo, eu posso estar atento nisso. Por quê? Porque muitas das vezes, olhe para cá, eu não canto, isso já está claro, nosso pastor sabe. Mas aqui tem outros que cantam, que louvam, não sei nada disso. Mas você tem uma dicção boa para chegar em alguém e começar não só a evangelizar, mas na área de servir, no seu jeito, como Deus te usa, você torna-se útil para a glória de Deus. Precisamos ser útil ainda mais, irmão. Todos aqui são úteis, eu concordo. Mas a Bíblia diz, obreiro André, aonde? Lucas, o Evangelho, capítulo 17, versículo 10. Quando fazemos tudo aquilo qual foi ordenado, somos inúteis, porque só fizemos aquilo que fomos ordenados. Ou seja, só cantar não é o suficiente, só pregar não é o suficiente. Temos que ficar atento para progredir mais, para ficar mais apto para o reino. Tem pessoas que chegam aqui nesta casa, e teve uma, meu pastor, que disse que não retornou, porque não foi abraçada. É coisa particular dela. Não foi abraçada, a recepção não foi calorosa. Parecia que ela
estava invisível na casa. Palavra dela. Eu disse, ora, eu não vou chegar à mulher, dificilmente. Mas as irmãs, volta e meia, vai. É raro, mas vai. E às vezes eu vejo o nosso pastor falando, vai, sauda ele, sauda ela, abraça, o recebe. Mas vai que naquele dia não aconteceu. Ora, eu como obreiro, as irmãs no todo como obreira, ou que não seja, mas serve na casa, temos que ficar atento para ser útil, é coisa pouca, mas cativa a mente, a alma, o coração de alguém e diz, eu vou ficar porque fui bem recepcionado. Vamos lá, inútil. Mas irmão, quando fazemos só aquilo que é mandado, somos inúteis, diz o texto. Não é que somos, tornamos-nos. Então o que é que você quer dizer? Eu estava conversando com um pastor muito amado, eu gosto dele. E eu disse, pastor, eu estou com dificuldade até de pregar sobre missão. Por quê? Porque eu não tenho evangelizado. É verdade que a pessoa se aproxima de mim e eu falo de Jesus para ele. No trabalho eu falo de Jesus, mas eu não saio na visão, naquilo que é só fazer missão ou só evangelizar. E esse pastor muito amado, ele disse, não, mas você já serve na casa, você prega, você serve, isso já é uma missão, isso já é um serviço. É verdade, eu gostei de ouvir, mas no meu coração diz, não está bom não é só isso não é o suficiente. Ou seja, irmão, entenda uma coisa, entenda uma coisa, está tudo bem. Escuta isso aqui. Quando nós fazemos só isso, eu sei que é a palavra que eu estou ainda no tópico inútil. Então inútil não é muito bom para nós, não. Por enquanto eu não fugi dele. Então nós temos que atentar, irmão, nós nos tornamos inúteis quando nós oramos pouco. Por quê? Ontem eu fui em um lugar pesado, muito pesado. E eu já fui consagrando minha vida. E eu gostei demais. Quando eu sair aqui, eu vou falar um pouquinho sobre amor. Então eu gosto de estar praticando amor. Eu cheguei no ponto só quente, focando que o sangue de Jesus tem poder. Tinha uma gente lá, uniformizado, tudo certinho. Uma senhora. E eu, bom dia, boa tarde. E ele falou, estou aqui desde as 11 horas do dia. Isso já ia 3 e pouca. Para você que é chique, já era 15 horas e tal. E eu passou 2 ônibus, eu não peguei porque meu celular descarregou. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Só está no celular, no Pix. Eu vou vir, mas estava tentando para outras coisas. E eu falei, depois ele falou novamente, conversando para lá. André, obreiro André. Eu disse, deixa eu ver se eu entendi. O senhor saiu do trabalho, vai para casa e depois retornar para o trabalho novamente, mas não pegou o ônibus ainda, porque os 2 que o senhor abordou não tinha carregador ali no ônibus. Para o senhor carregar o celular e pagar por meio do Pix. Sim. Eu digo, o senhor vai para onde? Ele disse, eu vou lá para Piúma. Eu disse, quanto que é a passagem? Ele disse, a passagem é 40 e tal. Eu falei, faça o seguinte, eu vou te dar 50 reais. Se o senhor lá na frente quiser me pagar por meio do Pix, tudo bem. Se não, fazer o quê? Já estou dando para Jesus. E ele paga bem. E ele falou, não, tudo certo. Eu dei o dinheiro a ele ficou conversando, 20 anos desviado. Eu disse a ele, mas o que está pegando para o senhor se converteu? Eu ia pegar pesado. Eu peguei leve. Ele falou, não rapaz, na verdade eu tenho ido, mas não estou. Eu digo, mas e aí? É porque, aí é a palavra dele. Os irmãos, o pastor e irmãos não vão até a minha casa como antes. Eu falei para pensar. Eu pensei, esse aí é crente carrinho de mão. Só vai como? Só vai puxar. Infelizmente tem esses. Desde que eu me converti, nunca foi alguém lá em casa especificamente para me atender porque eu estava moribundo. Não. Mas já foi atender outras pessoas porque estava moribundo. Eu também já. Mas o que é isso? Ele, na visão dele, o culpado são o pastor ou irmãos que não o visitaram. Eu disse, bom, a minha visão, segundo a Bíblia, o culpado dele se tornar inútil. Deixa eu voltar onde eu estou. O inútil é ele mesmo. Porque Paulo disse, quem nos separará do amor de Deus nosso Pai? Aí ele classifica várias áreas, a tribulação, a nudez, anjo, o porvir, ele profere vários contextos que só aplica à pessoa mesmo se ela quiser se desviar, porque nem
Satanás, nem o povinho poderá nos tirar da presença de Deus. Irmão, como é que eu faço? Como é que eu me torno agora útil? Não, como é que você se torna? Aqui todos já se tornaram. Aqui, graças a Deus, só tem crente. Crente salvo, crente convertido. A questão é agora a gente ser mais produtivo no reino. Dentro desta carta existem alguns pontos onde requer nossa atenção. Paulo, ele solicita a Filemon para que receba a Onésimo, escuta isso, não mais como escravo. E ele diz, como irmão. E ele classifica, irmão caríssimo. Porque o escravo, ele na época do contexto que eu estou, era como que um objeto. Era igual um cavalo, uma carroça, não fazia diferença. Logo que era tão ruim que eles não tinham família. Mas eles não poderiam ter mulher? Poderia. Mas a qualquer momento o seu senhor poderia vender a mulher dele, ou ele mesmo para um outro canto, ou até mesmo matar, sem mais e sem menos. Era o contexto que o escravo vivia. Quando Paulo diz, não recebe como escravo, Paulo está dizendo o seguinte, ei, recebe como irmão. Agora ele tem família. Agora ele está dentre a família do reino celestial. Nós saímos do estado de escravo há muito tempo e nos tornamos filhos do Rei da Glória. Somos familiares aqui no sentido espiritual como membro, e a família mais rica e poderosa da terra somos nós, para a glória de Deus. Eu tenho o hábito de dizer que a família mais poderosa é a gente. Por quê? Primeiro porque tem um Deus que é super poderoso. E outra, ele pode tudo. Mas o que é que falta, irmão? Não falta nada. Basta a gente aprimorar a nossa fé. Basta a gente aprimorar a nossa fé. E aqui, como nós estamos nesse momento, se a nossa fé nós usarmos e Deus dizer, não, aqui está dentro do que eu quero, Ele realiza antes de chegar o meio-dia deste domingo. Eu tive a oportunidade ali onde que eu fui e trazer uma palavra. Eu estava no presídio ontem, e quando eu trazia uma palavra exatamente aqui sobre ser útil, eu via pessoas chorando, as mulheres chorando, outros lacrimejando. Eu disse, Deus está nessa palavra. Continuei falando em poucas palavras e vi o resultado da palavra surgindo efeito naqueles que ouvia, porque a palavra vinha do céu. Então não se cale, onde quer que você esteja, não se cale. Abra a boca e fale, porque somos úteis sim, para a glória de Deus. Vamos concluir, vamos. Quando Paulo dá a carta, ou escrevendo a carta, vale lembrar que Filemon, ele ficava localizado, ou ele morava em Colossos. Vale lembrar que ele também era cooperador na igreja. Segundo dizem, a igreja era na sua própria casa. Ele também tinha uma esposa cujo nome era Afia, está registrado no versículo de número 1. Ele também, versículo 2, na epístola que estamos, ele tinha um filho cujo nome era Capo, e a história diz que esse Capo, ele era o pastor ali, ou bispo, na igreja local em Colossos. Quando Onésimo se converte, após ser tratado no sentido espiritual, a história diz que ele se tornou cooperador, se tornou obreiro para a glória de Deus. Então é muito bom, irmão, a gente atentar para estas pessoas que porventura estão caídos. Eu sou meio ruim, mas sou. Quando eu falo de Jesus, meu pastor, para alguém, e esse alguém se converte, eu procuro saber como é que está, e vou tentando orientar por meio do WhatsApp ali e tal. Dificilmente eu vou na casa,
Mas quando eu vejo que é um obreiro velho que voltou-se para a fé, e eu estou orientando, e ele sempre escurvando e tendo conversas desrapadas ou conversas ao contrário para se firmar, e de repente já não mais vem para a igreja, já não quer mais nem responder às orações, eu entendo, as orações não, as palavras, as mensagens, eu entendo que ele já não quer mais nada com Deus há muito tempo e nem quer que eu fale. Por quê? Porque quando nós falamos de Jesus e orientamos por amor, e essa pessoa está dizendo, não, eu não quero, porque eu não quero nem te ouvir, não quero te atender, nem responder suas mensagens, ele está dizendo, eu prefiro ficar servindo ao inimigo. Então o que a gente tem que fazer, infelizmente, é continuar orando e entregar na mão de Deus. Por quê? Porque forçamos, fomos 1, 2, 3 vezes mensagem pessoalmente, e não quer. Não é nós que fomos inúteis, ou que nos tornamos inúteis. Pelo contrário, estamos produtivos, mas a pessoa quer ficar estagnada. E o que é que temos que fazer, irmão? Orar, continuar orando, até que Deus o levante, se assim Ele quiser. Vamos concluir, vamos. Quando então Filemão recebe a carta aqui, você percebe, ele torna a enviar, a Bíblia não diz, mas a história corrobora, ele torna a enviar a Onésimo para servir Paulo, provavelmente nas prisões em Roma. Por quê? Porque em Colossenses, se você quiser abrir, Colossenses capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que então estavam ali os cooperadores. Colossenses 4,17. A Bíblia diz: também te dizem Arquipo. Quem é esse Arquipo? Era o filho de Filemão, que era o pastor ou presbítero ali em Colossenses. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Então, na verdade, aqui percebe que aqui era verdadeiramente o pastor. Em algum texto, acho que é o versículo 9, aí no capítulo 4, versículo 9, ainda em Colossenses, diz assim: em sua companhia vos envio Onésimo, versículo 9, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do nosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Então perceba que Onésimo, depois que o seu senhor Filemão recebe, ele se torna muito mais que útil e volta para servir Paulo e juntamente a igreja no todo. Oh glória, irmão. Oh, que Deus em nome de Jesus venha apurar cada vez mais a nossa sede, venha sanar, oh glória, esta sede e nos saciar com a vontade de servir no todo para a glória de Deus. Versículo de número 18. Paulo ali, quando ele fala de Onésimo, ele fala com tamanho amor, que no versículo de número 17, em Filemão, ele diz: se portanto me considera companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Ora, irmão, o amor de Filemão para com Paulo e o de Paulo para com Filemão era tamanho. Segundo dizes, foi Paulo quem falara de Jesus para Filemão, ali quando se encontrara em Éfeso, no capítulo de número 19, em Atos dos Apóstolos. Quando ele diz: olha, se você me ama, então recebe como a mim mesmo. No versículo de número 19, versículo de número 18, veja bem, eu escrevi aqui, Deus me deu ali fresquinho, agora eu vou pegar. Veja, o efeito de nos tornarmos úteis. O efeito de nos tornarmos úteis. Primeiro, está no versículo de número 18. A Bíblia diz: depois que ele se tornou inútil, olha só, a Bíblia diz: e se algum dano te fez, ou te dever alguma coisa, lança tudo na minha conta. Escuta isso aqui, irmão, olha para cá. Quando nós nos tornamos inúteis, as nossas dívidas são pagas.
o crédito para nós está aberto. É igual dar uma folha de cheque em branco. Aí, ó, usa conforme você bem quiser. Por quê? Porque está tudo liberado, você está com saldo, está com crédito na casa. Quem acredita que tem crédito na casa? Quem acredita que tem crédito, porque Deus nos concedeu esta dádiva. Versículo 19. Aí eu botei aqui. Quando o efeito quando nos tornamos úteis, o efeito desta utilidade nos deixa com uma vida em abundância. No versículo 19, Paulo diz, ora, ele diz, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a própria vida. Escuta aqui, Jesus certa feita ele disse, se vós ouvides as minhas palavras, farei sinais maiores do que o que eu fiz. Observe aqui, Onésimo recebe vida, Filemão recebe vida através da evangelização de Paulo. Você que aqui é uma palavra, é uma epístola pastoral, então não tem como surgir tanto efeito, tanta glória. Mas o bom quando estamos assim, ó, é que estamos atentos e ouvindo tudinho. Eu fico feliz. Quando eu vejo gente conversando, eu já não gosto, não. Eu mando olhar para mim. Por que Paulo está dizendo que vós me deve a própria vida? Observe aqui, para ele, Filemão não devia vida a Paulo. Filemão devia vida a Jesus. Nós devemos a nossa vida a Jesus. Quando nós tomamos a nossa vida como por preciosa, nós perdemos-a. Mas quando nós damos a nossa vida a Cristo, como fizemos, nós ganhamos-a. Então Paulo aqui está dizendo, observe, ele faz aqui um tipo de Cristo. Então quando ele diz, vós me deve a própria vida, ele está dizendo, não, você deve a vida a Deus, você deve a vida a Cristo. Eu ganhei você para Cristo, através de mim você foi convertido, então fique atento, e se porventura eu devo alguma coisa, ei, é só para você não alegar. Ou seja, é para nós nos colocar na posição que estamos. Não temos que fazer aquilo que achamos que é direito nosso. Vou concluir dizendo, a verdade que Onésimo se tornou um obreiro, é verdade. É verdade que Onésimo se tornou um cidadão com crédito na praça, no lugar onde estava. É palavra minha aqui agora. Eu até acredito que Onésimo recebeu aquela liberdade, a carta de aforria, vamos assim dizer, para não mais ser escravo. Quando nada na fé nós já sabemos. Mas eu e você precisamos ter isso em mente e ser como Paulo, levar esta palavra a pessoas que são escravos. São escravos de quê? Escravo da prostituição, escravo da mentira, escravo do engano, escravo da idolatria, escravo da infidelidade. Eu e você temos uma palavra, e esta é a palavra que a gente temos que dar. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus tira da posição de escravo, coloca em posição de filho, e filho caríssimo. Ele está dizendo, você tem condição espiritual e material para a glória de Deus. Só com a permissão do meu pastor, só declina a sua cabeça, por favor. Senhor Deus, eu li a sua palavra, uma palavra pastoral, Senhor. Uma palavra onde Onésimo se reconciliou, Senhor. É uma palavra que tem surge o efeito de perdão e ele é perdoado. É uma palavra, Senhor Deus, que de fato foi amado, continuou amado e demonstrou amor para com a sua obra, para com o seu reino, para com a comunidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, esta palavra que eu preguei nessa hora, Senhor, fique fixado no coração dessa irmã, no coração desse irmão, pelo poder do nome de Jesus, que esse amor que
brotou de Filemon para Onésimo, Senhor, continue brotando, Senhor Deus, na nossa vida, para aqueles que vêm a nós, para aquele que se agrega a nós, para esta comunidade, para esta igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Como um dos tópicos, Senhor Deus, que rege nesta igreja é amor, e em nome de Jesus, Senhor Deus, que possamos demonstrar esse amor, não só em palavra, mas em tratos, em feitos, em ações, para a glória de Deus, Senhor. E quem seja contrário ao amor caia por terra, seja dissipado pelo poder do nome de Jesus. Nós decretamos, Senhor Deus, mais que vitória, mais que amor, mais que abundância, mais que vida com Deus, e disposição para servir, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu pastor.